A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar aqui da questão do livre-arbítrio do homem. O homem tem um livre-arbítrio? Nós cremos que sim, que o homem tem um livre-arbítrio. Porque se o homem não tiver o livre-arbítrio, como é que Deus vai julgar cada ser humano? Porque Romanos capítulo 14, 12 diz assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Como é que eu vou prestar conta a Deus se foi Deus que já determinou tudo na minha vida? Como é que eu vou prestar conta a Deus? Exemplo, uma pessoa que mata, estrupa, que rouba, que mente, como é que ele vai prestar conta a Deus? Porque foi Deus que já determinou isso na vida dele. Ele não teve escolha, ele não teve livre-arbítrio. Então, como é que pode essa questão, o homem ser julgado se Deus já determinou? Por isso que nós cremos no livre-arbítrio, porque para o homem ser julgado, ele precisa ter o livre-arbítrio. Então Deus vai julgar, por causa do seu livre-arbítrio, a escolha que aquilo que ele decidiu fazer. Analisando essa questão, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos há que o encontrem. Então, analisando essa questão, o livre-arbítrio aqui, Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Muitos são que entram por ela. Não é Deus que determinou. Não é Deus que manda que ele entre pela porta larga. Não. A escolha é do homem. É o homem que decide. Agora Jesus diz assim, entrai pela porta estreita. Analisando, Jesus dá a dica. Tem dois tipos de porta, mas Jesus dá a dica. Entrai pela porta estreita. Se tem duas portas, então existe o livre-arbítrio de escolha. Ou a porta larga, ou a porta estreita. A porta estreita é a porta da renúncia. Renunciar a todos os prazeres dessa vida e seguir a Cristo. A porta larga é a porta dos prazeres desta vida, a porta da perdição. E muitos é que entra por ela, não é Deus que coloca. Se não tivesse o livre-arbítrio aí, então Deus já tinha predestinado um para a salvação e outro para a perdição. Então, muitos que entram por ela, não é a pessoa que entra, é Deus que já determinou. Se Deus já determinou, por que Jesus ele diz assim, entrai pela porta estreita? Então, se Jesus convida para que entrasse pela porta estreita, é porque existe o livre-arbítrio do homem de escolher a porta estreita e a porta larga. Se fosse Deus que já tinha determinado um para a salvação e outro para a perdição, então Deus já determinou que muitos sejam perdidos. Porque aqui está dizendo que muitos é que entram por ela, pela porta larga. Então, muitos vão ser perdidos porque Deus já determinou que essa multidão seja perdida. Para aqueles que não creem no livre-arbítrio, lógico, mas eu creio no livre-arbítrio, então eu creio que a escolha do homem, Jesus não quer que ele siga a ele a pulso, não. Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Cruz significa renúncia. E para eu ter renúncia, seguir a Jesus, eu tenho livre-arbítrio de escolha, de querer seguir a Jesus e renunciar o pecado para seguir a Jesus, ou continuar na porta larga. Então isso aí é livre-arbítrio. Analisando essa questão, se foi Deus que determinou que essa multidão entra pela porta larga, se é Deus que determina, então vamos lá. Vamos para Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Diz assim, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e procede com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então,
Deus está falando aqui, se o ímpio se converter, então se o ímpio se converter e continuar a praticar a justiça, e o que acontece? Certamente viverá e não morrerá. Para aqueles que não querem o livre-arbítrio, diz que é Deus que já predestinou um para a salvação, outro para a perdição. Então como é que Deus aqui diz que o ímpio ele pode se converter? Agora, continuando. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Agora, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Aqui é uma pergunta. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Veja o que Deus responde. Diz o Senhor Deus, não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus ele quer que o homem se converta e viva. Então como é que Deus já determina que um para a salvação e para a perdição, se Deus não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva? Este é o problema para aqueles que creem na predestinação fatalista, que Deus já determinou um para a salvação ou para a perdição. Mas diz aqui, mas desviando o justo da sua justiça, cometendo iniquidade e fazendo conforme toda abominação que faz o ímpio, porventura viverá de toda justiça? Se tiver feito, não se fará memória nas suas transgressões, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, nele morrerá. Então significa que o justo ele pode perder a salvação. E se ele pode perder a salvação, como é que Deus já determinou um para a salvação e para a perdição? Então significa que o ímpio pode se converter e ser salvo, e Deus não deseja a morte do ímpio, e o justo pode cometer pecado e perder a salvação. Como é que Deus já determinou um para a salvação e outro para a perdição? Então nós cremos sim no livre-arbítrio. Nós não cremos na predestinação fatalista, que Deus é que escolhe um para a salvação e outro para a perdição. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Nós cremos no livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, e Romanos capítulo 14, 12, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só presta conta quem tem um livre-arbítrio. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.